Onde que eu parei? Ah, tá. Ah, aqui, anestesia caudal. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Não, só tem a pele. A local, não tem. E tem essas cirurgias aqui, que são a caudal, né? Que é semelhante à peridural, mas a única diferença que a gente chama de caudal, porque ela é aplicada em outra vértebra. Então, ela não é de L1 a L4, então ela é mais sacral. Muito pouco usada. E tem as cirurgias nas regiões perineais também, pode ser utilizada, e o médico vai definir se ele quer uma peridural ou uma caudal, né? O anestesista vai resolver ali, desde que o paciente não sente dor, né? O cuidado pós-operatório, né? É a posição em decúbito dorsal, sem travesseiro nas primeiras 24 horas, hidratação, toda anestesia, gente, é bom hidratação abundante, né? Que o paciente hidrata e evita cefaleia pós-anestésico, tá? Então, geralmente o paciente tende a ter muita dor de cabeça, né? Que a gente chama cefaleia pós-RAC. Subir um pouco os pés, né, do paciente para passar aquele efeito, após o efeito anestésico, verificar sinais vitais. Sinais vitais, gente, a gente tem que verificar, já falei isso com vocês também, depois de qualquer processo operatório, até endoscopia. Até endoscopia. Então, verificar, houve administração de anestésico. Tem que verificar sinais vitais o tempo todo, principalmente enfermagem, né? São as anotações no pós-operatório da enfermagem. Observar quanto ao retorno, né, dos movimentos. Então, o paciente, ele está movimentando, já está voltando, já posso sentar ele para ele quebrar o jejum, né, dar uma sopa aí, que a mulher já trouxe lá, o profissional já trouxe lá do refeitório, né, um paciente que eu já posso liberar para o quarto, a família já está esperando para vê-lo, né, ele já começou a voltar a sensibilidade das pernas, o anestésico já está passando efeito, eu tenho condições de liberar esse paciente aqui para o quarto, não tenho, né? Quais são as causas da cefaleia, então, né, que eu estava falando que é super comum, e paciente, assim, nossa, a dor, gente, é surreal, sabe? Cefaleia é dor de cabeça, mas toda vez que tem pós-anestésico, a gente tende a chamar de cefaleia, tá? Então, geralmente, muitos pacientes não sabem, mas é muito bom hidratar bastante antes da cirurgia, não no dia do jejum, mas assim, fazer uma semana boa, né, rica aí em água, suco, essas coisas. O paciente pode ter hipotensão, né, uma baixa da pressão aí por causa dessa cefaleia, a osmolaridade do líquor. Então, qual que é o pior motivo aí do paciente ter cefaleia pós-anestésico, né? É onde que o líquor, ele vai ficar mais pesado. Então, aquele líquido que passa por dentro ali da medula, ele fica mais pesado, né? Principalmente após a RAC. Então, ele tende a ficar mais na parte baixa. É como se o paciente tivesse um bloqueio do líquor na parte de baixo. Se ele não sobe, é onde que o paciente tem aquela pressão intracraniana. Se o paciente fica em pé, ele sente dor. Se ele deita, ele sente conforto. Porque na hora que ele deita, o líquor desce. É instantâneo, gente. Levanta, você quase não aguenta de tanta dor. Na hora que você deita, o líquor desce. A paciente tende a ficar deitada assim o tempo todo, porque ela não aguenta ficar em pé ou sentada, ereta. Custa passar, tá? Geralmente é mais de uma semana para passar. Eu fico com dó das grávidas, puérperas, né? Pós-parto, que tem a cefaleia pós-RAC, e precisa cuidar do bebê, precisa cuidar dela, né? Do pós-parto, e não aguenta ficar sentada, só aguenta ficar deitada. Dói demais, sabe? É uma dor, assim, que lateja muito grande. O escapamento de líquor, né, no local da punção. Então, pode vazar líquor ali de dentro da medula, por causa do catéter que furou demais, escapar líquor, é outra dor de bloqueio que o paciente vai ter. Então, essas questões da cefaleia, infelizmente, são comuns, mas costumam ser defeitos, problemas que tiveram durante a anestesia, tá? Durante a administração, administrar no local certo, do jeito certo, ter pego o catéter certo. Geralmente, a cefaleia pós-RAC é porque fisgou alguma coisa ali, né? Vai deixar alguém sem andar? Não, gente. Porém, o paciente vai sofrer bastante com essa dor, tá? Não é pouco, não.
Bloqueio de plexos é pouco usado, o anestesista não gosta muito de fazer, é onde que faz aquele bloqueio do plexo braquial ali, para algumas cirurgias ortopédicas, tá? E pode ser feito por duas vias de acesso. A punção da região axilar, para chegar até lá, e a punção na região supraclavicular de cima, tá? Automaticamente você vai fazer o bloqueio da mesma parte, mas tem médico que prefere pela via axilar e outro pela via supraclavicular, aqui pela clavícula, para poder fazer essas cirurgias, às vezes, de luxação, né, que saiu o ombro fora do lugar, o húmero fora do lugar, alguma coisa assim. Ou seja, né, usado aí para braço, antebraço e mão. Mas anestesista não gosta muito dessa sedação aí. As indicações, né, para o bloqueio de plexo, obviamente, são as cirurgias ortopédicas, né, mais clássicas aí de membros superiores em adultos, né, cirurgias ortopédicas plásticas, um paciente que foi grande queimado, né, que precisa fazer, reconstituição de pele, tecido, tendão, ligamento, e no bloqueio supraclavicular, aqui em cima, pode ocorrer a punção de ápice do pulmão, né? O ápice do pulmão dá a volta muito próximo aqui, né? A região do bloqueio supraclavicular. Se o catéter do anestesista, que é aquele rombo que vocês viram, introduzir aqui num paciente que é muito curtinho, né? Não é muito longilíneo, e fisgar o ápice do pulmão, o que acontece? Fisgou a pleura, deu pneumotórax, né? Onde que vai sair, entrar ar externo e fazer aquela pressão interna dentro do pulmão. Então, através de um processo, isso vai ser consequência, o pneumotórax, consequência de um procedimento cirúrgico, né? Complicação cirúrgica. Vai ter que tratar as duas coisas. E as fases da cirurgia no período pré-operatório. Então, a gente começa as fases, a gente vai ver o pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, né? Então, o pré-operatório é toda aquela fase que antecede a cirurgia, né? Pré-operatório, antes de operar, né? Então, é todo aquele preparatório que antecede ali a cirurgia propriamente dita. Ou seja, né? A gente inicia-se quando é tomada aquela decisão de intervenção cirúrgica, né? Que termina com o encaminhamento do paciente para o bloco. Então, a cirurgia em si vai acontecer, iniciar, o próprio nome cirúrgico, procedimento cirúrgico, né, quando iniciar aquela incisão mesmo, a cirurgia. Mas o pré-operatório acontece antes que isso aconteça, né? Mas com o paciente já no centro cirúrgico. É o que eu vou, os preparatórios que eu vou fazer com ele dentro do centro cirúrgico. Então, essa assistência que eu, como técnica de enfermagem, né, é muito amplo e é muita coisa que a gente tem para fazer nesse período. Então, inclui, né, avaliação e orientação para o paciente, preparo físico, né, precisa fazer uma limpeza ali de reto, né, alguma coisa assim, preparo anestésico para o anestesista, né, fazer aquela limpeza, asepsia local. Eu preciso administrar alguma medicação que o doutor pediu, que na hora que o paciente chegasse na sala, era para eu pegar um acesso calibroso, já fazer tal medicação primeiro, né? Então, vem essa fase preparatória antes do procedimento em si, para começar a cortar e tudo mais. Então, como que é o pré-operatório também, ele tem subclassificações. Então, ele tem pré-operatório imediato, que inicia ali no momento da tomada de decisão cirúrgica, até 24 horas no momento da cirurgia. Então, o momento pré-operatório imediato, eu posso tomar ele até 24 horas antes, ou seja, eu, Isabela, vou operar amanhã de manhã. Eu já estou no pré-operatório imediato. Porque existe alguns critérios de cirurgia ali, né? Algumas coisas que eu vou fazer, ou internação, né? Eu vou internar hoje para operar amanhã, ou alguns procedimentos de preparo que eu já tenho que fazer 24 antes do procedimento, 24 horas antes do procedimento. E tem médico que gosta de fazer isso aqui, né? Internar o paciente antes, para ele ambientar-se, né?
ter uma boa ambientação daquele local, de hospital, isso não existe muito não, né, gente? Porque uma diária do paciente lá no hospital para se ambientar, ser hospital, é muito caro, né? Para manter esse luxo aí. Então, a gente interna quando tem que internar mesmo para operar no outro dia, porque geralmente a gente vai de casa e opera hoje lá, né? E são tomadas algumas medidas nessa fase do pré-operatório, né? Imediato. Então, quais medidas nós vamos tomar? Realizar exames laboratoriais, que eu precisar, né? O doutor precisa de um exame de plaquetas, né? De hemograma, creatinina, urina, ureia, avaliar a clínica do paciente, né? Qual que é a clínica do paciente? Avaliar o risco cirúrgico, que já vai estar pronto. Avaliação nutricional desse paciente. É um paciente que está com obesidade, ou está com uma boa nutrição, ou está desnutrido, ou tem dependência de drogas, né? Narcóticos ou álcool. Isso tudo faz parte lá, viu, gente? Na hora que entra em contato com anestésico, paciente que não fala que usa droga, eu já tive isso com o contraste da clínica de imagem, o paciente não falou que era usuário, a gente não pode perguntar, viu, gente? Que é constrangimento, viu? Não pode perguntar. O homem não fala. Na hora que administrou o contraste, só deu que esse pulo de todo tamanho lá dentro da máquina, tem que morrer, tá? Então, é ruim que coloca todo mundo ali em risco, né? Ele, a equipe inteira, o nome da empresa, aquela confusão toda. E pode acontecer com vocês também, né? Gente que bebe a noite inteira, né? Com despedida, porque vai operar uma cirurgia plástica, chega lá, já está até caindo no chão para poder operar. E tem, viu, gente? Tem mesmo. Já chega lá e ainda conta para o doutor, você pode baixar a mão no anestésico aí, porque eu bebi espumante a noite inteira para comemorar minha cirurgia que eu ia fazer hoje. Um olha para a cara do outro assim e fala assim, povo é doido, né? Não tem medo de morrer mesmo, né? Arrisca mesmo. Por que não comemora depois, gente, da cirurgia? Aí eles falam que tem medo de Ele morrer. quer comemorar antes, porque Quer comemorar? se Se não morrer. tiver ido ali, Ô, gente, já comemorou o que tinha para comemorar. e tem muita gente que chega lá, pior que eles falam, graças a Deus que fala, né? Que dá tempo da gente botar umas medicação lá para amenizar a situação, né? Chega ruim, minha filha. Antes do anestesista dar a droga, o paciente dormiu. De tão ruim. Bebe mesmo. Eu já acompanhei uma paciente de E silicone. procede com a cirurgia, assim, nesse Ah, caso também. pois é, não é legal, né? Mas, tipo assim, esses pacientes que aconteceu isso de comemoração que eu vi, foi cirurgia plástica. O cirurgião tá ganhando, né, gente? O anestesista muito mais, né? Porque tudo particular, eles ganham mais do que um plano de saúde paga uma anestesia para ele fazer um parto, que está correndo alto risco. Ganhando pouquíssimo, né? O valor de uma cirurgia plástica que vai para o anestesista é muito mais o valor do que fazer um parto. Então, acaba não administram as medicações ali, uma glicose a mais no meio do anestésico, dá tudo certo no final. Geralmente são pacientes jovens, né? Que a Tá tudo maioria, certo, ele vai dá tudo embora com o dia certo. dele feliz, Exatamente. o Ele paciente feliz, todo mundo tá? bem. Quebrou umas 1000 ampolas lá para poder administrar ali no decorrer, para não ter esse desequilíbrio. A E tá tudo conta vai certo. para o paciente mesmo, né, Vai para o Isabel? Tá paciente tudo mesmo. certo. E desse jeito, gente, eu ficava chocada. Mas nesse caso, eu só vi paciente cirurgia plástica, tá? Só. A não ser o trauma, né, gente? O cara que bebeu a madrugada toda, bateu o carro, né? Ficou, né? Quebrou todo, vai o SAMU, pega e tem que operar imediatamente. Aí é diferente, né? Não é um cara que sabia que operar e bebeu. Mas quem sabia que operar e bebeu, que eu já vi, acompanhei, foi só de cirurgia plástica. Avaliação da função hepática e renal, né? Então, a gente vai ver através dos exames de sangue mesmo. Avaliação da função endócrina, né? E imunológica, que é relacionada às alergias, que é importantíssimo, gente. O paciente que tem alergia na hora da cirurgia, eu vou te falar, viu? É com o pé frio mesmo. Porque complica, assim, de dar tudo errado mesmo, alergia imediata, né, gente? E o paciente evolui em questão de segundos, até que você prepara o corticoide ali, né, o profilático, o antialérgico, você pôr venoso, o paciente já evoluiu assim, ó, drasticamente. A alergia medicamentosa é violenta, é drástica mesmo. Avaliar a suspensão, né, de terapia medicamentosa anterior,
Então, tem algum medicamento que a senhora utiliza diariamente, corticoide, diurético, sedativo, né? Anticoagulante, é super importante essa informação, né? Hipoglicemiantes, né? Orais. AS é uma praga, não está escrito aqui. O paciente sangra, até falar chega, você não consegue controlar o sangramento. Por quê, gente? Raleia o sangue demais, né? Então, tudo que você vai lá cauterizar o vazio, volta a sangrar, e não para nem um minuto, o treino coagula de jeito nenhum, né? Então, tem pacientes, né, muitos hipertensos que utilizam e o trem raleia mesmo. Então, para cirurgia não é ponto positivo. Hoje não se Mas, usa tanto a S, não usa, Isabela? menina, você acredita que usa? Me fizeram Eu essa lembro disso mesma quando era pergunta. novinha, a gente tomava aquilo ali brincando, assim, ó. Brincando, eu também. No pacotinho rosa, né? Que rasgava E só assim. achava que nem É, ia mais. exatamente. Mas toma, tá? Eu posso falar com você que toma com segurança, porque o último lugar que eu trabalhava com emergência de hemodinâmica, né? Que é os infartos. Quando chega lá, não tem tempo de parar, porque o paciente infartou hoje, né? Naquela hora. Minha filha, na hora de passar o stent, não conseguia passar, que o sangue até cuspia para cima, assim, ó, da artéria do paciente, assim, ó, cada pulsada, de tanto ralo que estava, assim, dava tanto hematoma, tanto, aí tinha que dar anticoagulante, quebrava a ampola lá de anticoagulante, minha filha, e chuchava na hora, porque senão não consegue fazer o cateterismo de tanto que jorra sangue. Tudo por causa da AS. Paciente que corta dedo, que o tomar AS custa, tá na cozinha partindo frango, corta o dedo, não, trem aquela sangreira desnecessária para um corte tão pequeno, sabe? Mas é AS. Na hora você pergunta ao paciente, você toma AS? É característico, gente, vocês vão perceber isso, que a enfermagem fica muito próximo do paciente, consegue ver essas alterações aí fáceis. Não, o paciente que toma AS é clássico, você vai observar e vai ver que ele toma AS. Então, a maioria, Selma, na hora que entrava lá, era grande parte dos pacientes, assim, que tinha AS, que ingeria AS, assim. Eu também, meu sogro toma AS até hoje. E ele mora aqui, não mora bem longe, mas o controle dele é feito só no Biocor, com o médico do Biocor. Ele não coloca a vida dele na mão de médico nenhum, ele só aceita vir aqui para Belo Horizonte, viajar 13 horas para consultar, faz os exames, tudo aqui no Biocor com o médico dele e vai embora. Todo sistemático com isso aí. E tomar esse até hoje. Então, no hospital super sofisticado, tomar esse até hoje. Orientação quanto ao procedimento cirúrgico, né? Eu vou orientar no pré-operatório imediato, né? Então, vou dar todas as orientações para o paciente. Então, por isso que ela não deve perguntar na hora que está deitado na mesa lá, porque ela já foi com o caderninho dela de pergunta, né? Tipo eu, que eu sou dessas, que eu vou nas consultas tudo com o meu papelzinho, porque eu volto para trás, eles não respondem mais a gente as coisas, então eu pergunto na hora que eu sento lá, e já perguntou tudo que tinha que perguntar nesse momento de orientação do procedimento. Depois, é o momento da cirurgia. E a gente tem que ter reserva de sangue. Toda cirurgia, gente, a gente faz uma pré-reserva de bolsa de sangue para aquela tipagem sanguínea daquele paciente, sabe? Mas, em via de regra, a gente não utiliza, graças a Deus. Mas pode ter um paciente aí que a gente vai precisar utilizar, né? Uma grávida que teve uma hemorragia no momento ali, né? Incontrolável, ou outro procedimento, um acidente, né? Um transplante, né? Onde tende a perder mais sangue também. Então, a gente já tende a utilizar mais, né? Mas todo procedimento cirúrgico é um risco. Então, todos é feito a reserva de sangue, tá? Então, quem trabalhar no bloco aí, geralmente, isso passa pela enfermagem também, viu? Então, não usa, mas tem todo um cuidado com o paciente ali, né? Pensando em todo um protocolo. Se acontecer, o paciente vai morrer, não tem, né? Ninguém olhou. Ou até que eu consigo, de acordo com o tipo de sangue, não fica aqui, tem que vir entregar, o paciente já morreu. Então, isso a gente não deixa acontecer, né? Isso tudo já é feito assim, né? Conduzido de acordo com uma cirurgia aí que já vai acontecer, né? Obviamente, as cirurgias eletivas são mais importantes, né? São mais importantes para
eu fazer essa reserva antecipada, né? Porque as cirurgias de emergências vão acontecer agora. Mas, geralmente, quando o paciente já vai operando, né, naquela rapidez, a enfermagem já vai ligando e já vai avisando lá que possivelmente vai precisar de uma bolsa, né, de sangue, de acordo com o tipo tal de sangue do paciente. Então, já é todo corrido ali para poder olhar. Nós já mudamos aqui para o pré-operatório imediato, né? Nós vimos o pré-operatório mediato e o pré-operatório imediato. Então, esse período que a gente chama de pré-operatório imediato é aquele períodozinho, né, que abrange as 24 horas que antecede a cirurgia. Então, é propriamente dito 24 horas antes da cirurgia pré-operatório imediato. Então, 24 horas antes do procedimento cirúrgico é o tempo mínimo de internação prévia que é necessária para adaptação física, psicológica. Então, muitos médicos olham isso, né, gente? Mas, por exemplo, a Santa Casa, não posso falar que é de praxes, né? Vou falar o último caso que eu acompanhei lá. Marca aquele mutirão de cirurgias, né, gente? Todo mundo aqui, 7 horas da manhã, vem do interior, vem de tudo quanto é lugar. A paciente que eu fui acompanhar chegou lá às 6 horas da manhã em ponto, de jejum há mais de 12 horas, sem água, sem os medicamentos dela, era uma idosa. Sabe que horas que ela entrou pro bloco, gente? 4 horas da tarde. Eu não esqueço nunca. Sabe como é que ela saiu de lá? Direto pro CTI. Direto, a dona Carmen. Direto pro CTI. Não aguenta, isso era notório, não aguenta, descompensa a paciente diabética, sabe? Hipertensa, idosa, né? Sem água, sem comida, quase 24 horas, mais de 24 horas, olha, mais de 24 horas. Não aguenta, descompensa mesmo, fácil, ó, fácil. Né? Ainda por passar por um procedimento cirúrgico, com tanta medicação, com tanta coisa, nossa, só falta morrer, matar o paciente. Então, assim, nem sempre essa adaptação ambiental, psicológica, isso acontece de ter leito no SUS para você ficar lá de hoje para amanhã para operar? Às vezes tem, mas é mais difícil, né? Geralmente a gente marca, você chega hoje e vai operar hoje. Né? Aí você vai ter o leito lá, porque eu não posso te mandar para casa. Então, nesse período, né, dessas 24 horas que antecede, são realizados alguns cuidados específicos no paciente, né, relacionados ao procedimento que ele vai submeter daqui a pouco, né, a menos de 24 horas. E sempre pensando na segurança da cirurgia, né? Então, nós vamos dar isso para fulano, pensando na segurança amanhã, nós vamos hidratar ele mais, pensando no anestésico amanhã, né? Dona Maria, tem uma noite de sono tranquilo para a senhora operar bem amanhã, né? Entrar tranquila, dar tudo certo. Ansiedade é ruim para tudo, né, gente? Tudo. Tudo. É o mal do século, né? Tudo é ruim. Ansiedade, tudo é ruim. E as ações de enfermagem no pré-operatório imediato, né? O que eu vou fazer no pré-operatório imediato? Nas 24 horas que antecedem a cirurgia desse paciente. Suspender ou modificar a dieta. A maioria das vezes é suspensa. Quando é modificada, vocês já estudaram lá em nutrição no primeiro período, é quando eu vou dar uma dieta tipo, não posso dar rica em fibras, né? Porque se eu der muita fibra, o paciente tem um movimento peristaltismo muito grande, né? O intestino vai movimentar mais, porque as fibras ajudam, né, a ele defecar. Então, se eu preciso dele operar, se eu der muita fibra, vai defecar até lá na mesa da cirurgia. Então, não é bom dar rica em fibras. Por isso que vem uma sopinha, né, 24 horas antes, por aí vai. Ou vai ser o jejum, né? Então, é indicado, né, de 8 a 10 horas antes da cirurgia para evitar aspiração, né? Se eu precisar entubar o paciente, ele está com a barriga cheia lá, vai causar aspiração e complicar minha cirurgia. A dieta pode ser modificada, né, de sólida para líquida, para evitar esse jejum prolongado e o paciente não sair desnutrido, igual a pessoa que eu contei para você saiu, né? Porque o SUS não ia dar uma sopinha para ela ali, não, infelizmente. Preparo intestinal, né? Se necessário, não é todo paciente. Quem faz esse preparo intestinal, gente, é a enfermagem, tá? Faz lá ainda, lá mesmo. É aplicação de enema. O que é enema? É aquele laxante,
sabe? Que vai aplicar com a seringa pelo reto do paciente, vocês mesmos colocarem a decúbito lateral, injetar e ele vai voltar aquele tanto de fezes ali, tá? Então, às vezes, precisa fazer esse enema ali, para o médico começar a operar. Em cirurgias, né, de coloretais, igual eu falei aqui, né, de reto, né, tipo hemorroidas, as coisas assim, o esvaziamento do intestino do paciente, ele tem que começar 24 horas antes, né, a 48 horas. Então, geralmente, o médico já vai deixar prescrito para esse paciente lá na casa dele, né, 2 dias antes, já tomar alguns laxantes, já introduzir alguns supositórios, já começar uma dieta leve, para não encher mais o intestino, né? Ele está tentando eliminar e está enchendo mais, tentando eliminar e enchendo mais. Então, para ele tentar esvaziar o máximo possível para não prejudicar na cirurgia. Porque um paciente que não limpar esse intestino direito, gente, ele infecta a cirurgia na hora, né? O médico está cortando ali uma fístulazinha anal, por exemplo, e está com fezes ali ao redor, né? Então, uma incisão aberta caindo fezes ali dentro, é contaminação gravíssima na hora, né? Então, caso isso aconteça também, né? Essa questão da limpeza intestinal, aconteça alguma coisa, os antibióticos, né, para administrar, introduzir a flora intestinal. Então, neomicina, metronidazol, é super comum esses medicamentos também no bloco. É todo mundo, professora? Não. Qual que é a indicação da cirurgia desse paciente que você precisa fazer isso, né? Então, não é sempre, todo dia, que vai precisar fazer esse esvaziamento intestinal, não. Ô, gente, coloca o nome no chat, gente, pelo amor de Deus, eu empolgo aqui, esqueço. Esqueço totalmente, deixar... Põe no chat para mim os nomes, fazendo favor, que na hora que eu for baixar o vídeo, para pôr na plataforma para vocês, eu pego nome por nome e coloco lá. E o preparo do esôfago, né? Preparo do esôfago. Então, dependendo da cirurgia, que eu vou precisar de fazer esse preparo esofagiano, tá? Muito raro, viu? Então, é para retirar resto de alimento, né, do esôfago, ou então pacientes que têm uma patologia, né? Isabela, Oi. espera aí. No caso aqui na minha apostila, a última coisa que você acabou de falar aí foi o preparo do intestino, né? Isso. Aí você no preparo do intestino acaba falando sobre os antibióticos, correto? Correto. E aí vem agora o preparo do esôfago que você está falando aí. Correto. Na minha tá lavagem gástrica, é a mesma coisa? Não, é porque a minha apostila aqui não tem. Todo mundo tem, gente, essa lavagem gástrica? Na minha tem. Tem. Eu devo ter pego outra apostila hoje. Entendi. A minha não tem, não. Tem, não? Não. Não, mas eu vou explicar o que é lavagem gástrica. Uma pessoa que tentou suicídio, né? Que tomou petróleo, tomou chumbinho. Mas aí o que acontece é que o meu não tem esse preparo do esôfago que você está falando, não tem. Depois dessa lavagem gástrica, vem preparo da pele, tricotomia, recomendação de OMS. Eu não estou localizando ela aqui na apostila, não. Na minha, aí. não. Então, parece que tem apostilas diferentes aí, né? Parece que é igual daqui. Mas aí, qualquer coisa, eu ponho observação aqui para somente esse tema não ter na prova, tá? Tá bom, obrigada. Vocês aprendem e a gente não põe lá para evitar essas coisas de nada. Tá qualquer bom. coisa que fala que a gente entre em consenso aqui, tá? Tá bom. A gente não esqueça de pôr o nome aí, não, tá? E a lavagem estomacal, então, gente, para a gente finalizar, eu falei do suicídio, né? O que eu vou fazer com esse paciente? Vou levar para o pronto-socorro, fazer uma lavagem estomacal, né? É feito através de endoscopia, tá? Passa o endoscópio, ele passa uma outra guia junto com o endoscópio, fica vendo lá por dentro do seu estômago, né, e do esôfago,
e consegue fazer essa lavagem com a introdução de soro, e essa sonda que entra junto com o endoscópio, ela faz a aspiração, suga tudo aquilo que você tomou ali, tá? Para que seu organismo, seu fígado, não faça metabolização daquilo que você tomou ali, o petróleo, o chumbinho, sei lá o que que é. Então, lavagem estomacal é isso. Então, vai depender do que aconteceu com o paciente, se eu preciso fazer um paciente que foi vítima de algum acidente, que para eu fazer cirurgia eu tenho que fazer uma lavagem estomacal, que a barriga está muito cheia, pode ser também, né? Mas as lavagens estomacal, gente, elas são mais prevalentes nessas questões de suicídio, assim, que a gente tem que fazer essa lavagem estomacal, tá? Mas mesmo assim, o paciente fica internado em observação, porque um pouco de absorção daquele produto, que sei lá o que a pessoa ingeriu, houve a metabolização, né? Então, o paciente ainda corre um risco ali, isso vai depender da rapidez, da agilidade dos primeiros socorros, né? Ele bebeu, daqui meia hora nós já conseguimos levar para o pronto-socorro, ou bebeu daqui a quase 4 horas, vai levar para fazer uma lavagem estomacal, né? Então, vai acentuando a gravidade, porque o organismo vai metabolizando aquilo que não poderia metabolizar, né? Mas pronto-socorro tem muita lavagem estomacal, tá? Não só por via suicídio, mas por alguma outra coisa que necessita ali, tá? Mas os suicídios são clássicos, tá? De algo que ingeriu aí. Então é isso, pessoal. Prazer revê-los. Semana que vem a gente ainda se encontra, vocês não estão de férias ainda. E espero que dê tudo certo para a prova, mas assim que tiver resolvido a plataforma, eu comunico para vocês, porque eu vou passar o exercício, vou colocar os vídeos aí de hoje e eu dou notícia para vocês, tá? Agora sim, terçou. Hoje é terça, né? Sextou, não, terçou. Bom descanso, boa janta aí, viu? Bom banquetinho, boa coberta, né? Porque a gente está merecendo. E fique com Deus para vocês, tá? Amém. Com Deus Beijo, também. Isabela. Boa noite. Boa noite, Isabela, com Deus. Amém. Boa noite. Um beijão. Tchau, tchau.